O texto dessa grande festa, Neemias capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3. A gente vai fazer essa leitura rapidinho e depois já vai entrar na pregação da palavra. Eu queria muito a sua atenção, queria muito que você não se distraísse, desligasse o seu aparelho celular, evitasse ficar caminhando de um lado para o outro. Se o camarada do teu lado aí puxar conversa, dá uma cotovelada santa, fala assim, agora não, depois a gente conversa. Mas tudo de boa, para que nada possa atrapalhar esse nosso bate-papo aqui. Neemias 6, verso 1 em diante, a palavra fala assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta: eu estou executando um grande projeto ou uma grande obra, e eu não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Glória a Deus pela palavra. A gente vai falar rapidinho sobre a história de Neemias, uma história das que eu mais prego, eu acho. Eu acho que é um dos personagens que eu mais cito nas pregações que eu faço, mas é uma história que ela é muito rica em detalhes. E, sobretudo, nesse contexto que eu quero compartilhar com vocês, nós vemos que Neemias ele era um judeu que ele vivia na Pérsia. Neemias ele era um assessor direto do rei da Pérsia. Vivia na zona de conforto, era um homem que tinha seus privilégios, tinha suas regalias. Ele desfrutava uma grande confiança do grande rei da Pérsia, que era o grande rei da época, era o grande império daquele momento. E a Bíblia fala então que Neemias soube que a terra dos seus pais, Jerusalém, estava num processo de reconstrução. E ele, muito curioso, sempre que alguém voltava de lá, ele queria saber um relatório, queria saber informações. Ele era muito sedento por informações sobre a terra dos seus pais, que lembrava da sua família, que lembrava das suas raízes. Ele então soube de um dos relatórios de um dos homens que voltava de Jerusalém, trazendo o seguinte relatório: olha, Jerusalém está em ruínas. O povo que está lá está vivendo numa grande miséria. Os muros estão destruídos e as portas estão queimadas pelo fogo. A Bíblia vai contar que Neemias, quando soube disso, Neemias foi tomado de uma profunda tristeza, uma angústia terrível. E ele começou a pensar: eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar que a terra dos meus antepassados, a terra dos meus familiares, esteja completamente destruída, em ruínas. Eu preciso fazer alguma coisa. A Bíblia vai falar que durante 4 meses ele ficou chorando e orando a Deus, pedindo direção, pedindo estratégias. Até que certa vez, 4 meses depois que ele recebeu aquela notícia terrível, ele então está ali diante do rei, e ele triste, porque aquela notícia tinha mexido muito com ele. O rei sempre viu que Neemias era um cara alegre, um cara contente, um cara sempre realizado. Mas naquele dia Neemias estava mal. Neemias não estava muito bem, e tem hora que a gente está tão mal que não adianta transparecer. Nós que exercemos alguma função estratégica de liderança, temos sempre que ter um sorriso no rosto, uma cara para motivar nossa equipe. Mas tem hora que o baque é tão intenso, tem hora que as pancadas são tão fortes, que não adianta fingir que o sorriso sai amarelo, que a cara fica meio sem graça. E era o caso de Neemias. Então o rei chegou para ele e falou assim: Neemias, tu não está bem, cara. Me conta aí, o que está acontecendo? Eu vou falar. Eu soube que a terra dos meus antepassados, uma terra que está em ruína, e a gente lá em miséria, e eu preciso fazer alguma coisa. Eu clamo, por favor, rei, me dê autorização para que eu possa ir à minha terra e lá reconstruir os muros que estão fendidos. A Bíblia vai dizer que o rei então concedeu a autorização. Neemias então liderou uma comitiva, alguns homens reunidos, e foram em direção a Jerusalém. Quando ele chegou lá, ele viu com os próprios olhos aquilo que o cara tinha relatado para ele. De fato havia miséria, de fato havia destruição, de fato os muros estavam destruídos, as portas pegaram fogo. E ele falou: nós precisamos reconstruir os muros. Quando Neemias começou o projeto, assim que ele começou, levantou oposição.
alguns inimigos se levantaram e falaram: você não vai conseguir, essa obra não pode ser realizada, essa obra não pode acontecer. Qual era a obra de Neemias? A obra de Neemias era reconstruir os muros, mas no capítulo 4, no versículo que eu especifiquei aqui, no versículo 14, Neemias ele torna explícito qual é a motivação que o faz sair da zona de conforto, ir para a terra dos seus antepassados e se envolver nesse projeto, que é um projeto grandioso, um projeto ousado e que exigia coragem e que envolvia muitos riscos. Olha o versículo 14, ele diz assim: não tenham medo, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. O que motivava Neemias a ir para lá, o que motivou Neemias a sair da sua zona de conforto e se envolver nessa furada, nessa missão ousada, que envolvia muitos riscos e que ele tinha muito a perder, era porque ele estava lutando pela sua família. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Que obra é essa? Que obra que nós precisamos fazer? Que obra que está em andamento? Que obra que não pode parar? É a obra que Deus nos confiou e nós vamos lutar pelas nossas famílias. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. E os ataques são terríveis. Desde aquela época, lá Neemias, quando ele começou a pensar em fazer alguma coisa para reconstruir a cidade, pensando na sua família, o inimigo se levanta porque o inimigo sabe que atacando as famílias, ele destrói uma civilização. Destruindo a sua família, a sua casa, você, o seu coração, a sua mente. Ele destrói o futuro, destrói a sociedade, destrói a igreja. E os ataques são terríveis. Você vê, por exemplo, hoje, uma insistência no sistema chamado mundo, em que envolve mídia, moda, conglomerados de comunicação, num processo de erotização das crianças. Você vê, por exemplo, recentemente, a Paraíba se escandalizou, o mundo, o Brasil se escandalizou, com um paraibano influenciador digital, homossexual, que ele tinha na sua casa menores sob a sua tutela, e que ali ele promovia um ambiente bastante de orgia, um ambiente de pornografia, onde meninas e meninos de 11, 12 anos, numa dança erótica, ali num grande ambiente, e que era divulgado nas redes sociais, onde as criancinhas pensavam, expunham seus corpos, se tocavam, e em alguns momentos dava para ver que eles tinham relações sexuais. Uma dessas meninas que era protagonista desse ambiente, desse sistema, não posso falar o nome, está sendo filmado aqui, mas todo mundo sabe quem é. Uma das meninas que pintava o rostinho de vermelho. Essa menina que tinha dança copiada por crianças do Brasil inteiro. Essa criança se envolveu dentro dessa casa ao ponto de engravidar. Depois ela teve que abortar. Provavelmente um aborto até espontâneo, por causa do ambiente que ela vivia, muito nova. O corpo não preparado para tudo isso. E pasmem, há algum tempo, nós fizemos uma ação social aqui no Salinas, na igreja. E sempre que a gente faz trabalho com criança, a gente pinta o rosto. Igual ontem eu pintei minha cara de Homem-Aranha. Ontem entrei na onda. Mas sempre pinta o rosto das crianças. E a gente queria pintar o rosto das meninas de quê? De estrelinha, de lua, sei lá, borboleta, né? É o que todo mundo pinta, criança, pô. As crianças não, eu não quero. Eu quero que pinte o meu rosto de vermelho, igual o da menininha da dança sensual da internet. O grande ídolo, a grande referência, a grande influência das crianças. E ali, ó, crianças de 5 a 11 anos queriam imitar o grande ídolo, a grande referência, uma menininha que dançava danças eróticas e sensuais, expondo seus corpos. Eu te digo,
Onde estavam os pais enquanto essas crianças viam esses troços? Onde estavam os pais enquanto as crianças dançavam essas danças eróticas? Tem pai que acha bonitinho. Tem pai que acha engraçadinho. Meu Deus, você não sabe o mal que você está fazendo para o seu filho, para a sua filha. E eu não vou só na erotização, não. Você vê também, de novo, Netflix, DC, que mais? Marvel, Disney. Tudo envolvido num processo onde incluem em desenhos animados a questão ou a causa homossexual, tentando naturalizar. Menino pode gostar de menino. Menina pode gostar de menina. Alguns desenhos ensinando, e até influenciadores, que eu não suporto, que imita foca, ensinando, por exemplo, os filhos a desobedecerem seus pais, ensinando estratégias para os filhos, como enganarem seus pais diante de algumas situações. E eu te pergunto, onde estão os pais? Mas o ataque não vai só no filho, não. A questão do pai não é só omissão, não. Os pais também estão sendo atacados, hipnotizados pelas redes sociais, hipnotizados pelas TikToks e Reels da vida. E o mundo está acontecendo e está ali hipnotizado. E pior, sendo influenciado, ouvindo, vendo, copiando modelos, pornografia, influências terríveis, acontecendo, músicas que vocês ouvem, pais, dentro de casa, ambiente sendo totalmente atacado. As casas estão como a cidade de Jerusalém, em ruínas, destruídas, a miséria, os muros destruídos e as portas pegaram fogo. Mas o Senhor levantou Neemias para uma grande obra. E aquilo que era ruína, destruição e miséria, a partir do posicionamento de um homem, se transformou numa cidade que foi preparada para alguns anos depois receber o Messias, o Salvador de toda a humanidade. Por isso, nessa noite, a missão é convocar você, pai, a ser um Neemias, em meio a esse cenário caótico, assumir a responsabilidade de dizer, eu me levantarei, eu me posicionarei, eu assumirei o meu papel nessa luta, eu vou lutar pela minha família. Ainda que isso envolva riscos, ainda que isso me custe tudo, eu não vou desistir, eu vou lutar pela minha casa. Qual é a obra? Lutar pelas nossas famílias. E a pergunta é, como é que faz esse troço? Como é que a gente luta esse negócio? E a gente vai conversar junto sobre isso. Primeira coisa. Primeira etapa do processo de Neemias foi reconhecer que havia um caos, reconhecer que havia ataques e reconhecer a sua responsabilidade no processo. Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias tinha privilégios, zona de conforto, segurança. O problema de Jerusalém não o atingia diretamente. Em outras palavras, esse BO não era dele. Ele está de boa. Ele está no palácio. Ele está no conforto. Mas quando envolveu família, ele falou, eu não posso deixar. Eu tenho que fazer alguma coisa. A minha família está sob ataque. O cenário é de destruição. E eu não posso ficar na minha zona de conforto sem fazer nada. Eu preciso me posicionar e eu vou fazer alguma coisa. Cara, o que você está fazendo? Dá trabalho. Educar dá trabalho demais. Cansa. Envolve renúncia. Envolve esforços. Envolve ser a referência. Por exemplo, eu cheguei atrasado hoje no culto, 5 minutos. Irado. Porque eu sou uma referência. Se eu sou referência, eu tenho que chegar na hora. Se eu sou pai, eu tenho que, mais do que mandar, eu tenho que ser. A melhor maneira de você influenciar alguém, a melhor maneira de você liderar alguém é sendo o exemplo. Ao invés de falar vá, a ideia é vamos. Ao invés de falar siga, é siga-me. Fazer o que eu faço, ser como eu sou, copiar os meus passos, ser meu discípulo. E isso envolve trabalho, isso envolve renúncia, isso envolve um posicionamento, sair da sua zona de conforto. Por isso, pai e mãe, é aquele negócio que eu falo aí, de boa. Não quer ter trabalho? Não faz filho.
É simples assim. Agora fez. Tem a parada aí, quem pariu Mateus. É por aí. Aconteceu. Digo mais. Foi Deus que te deu. É para Ele. E o Senhor vai querer. O Senhor vai cobrar. O Senhor vai requerer de volta. Por isso a nossa grande responsabilidade. Entenda que a sua casa está sob ataque, cara. Teus filhos estão sendo bombardeados todos os dias. Antigamente, na minha época, meu pai trancava a casa. Não entrava ninguém. Opa, agora está protegido, ninguém entra na minha casa. Hoje não, eu tranco a casa, meu filho vai para o quarto, o ataque está lá no computador dele. O ataque está no celular dele. O ataque está acontecendo em todos os momentos. E nós que somos pais não conseguimos, eu digo por mim, não consigo acompanhar a tecnologia. O mundo está virado, e a IA de um lado, a IA de outro. E a gente fala, poxa, que vídeo extraordinário. Aí o filho fala, pai, isso é IA, pai, isso não é de verdade não. E a gente não acompanha esse troço, não acompanha essa movimentação. E os filhos sendo bombardeados de todos os lados. E nós, pensando em carreira, pensando em trabalho, pensando em dinheiro. Cara, nada disso importa se a tua família for destruída. Nada disso importa. Se a tua casa estiver em ruínas. Neemias abriu mão do conforto, abriu mão da carreira, abriu mão do prestígio, abriu mão da segurança, abriu mão de tudo que ele tinha, botou tudo em risco, porque eu vou lutar pela minha família. E você? De que adianta o sucesso, cara? Eu tive amigos muito ricos, muito ricos. No Rio, eu estudei numa escola onde meus amigos tinham um avião particular. Infelizes, porque seus pais eram riquíssimos, davam tudo que eles queriam, mas nas festas, o pai não estava. Não tinham afeto, não tinham amor, se drogavam. Por quê? De que adiantava o dinheiro? Pais negligentes, pais que pensaram em si, pais que poderiam fazer, numa opção de Neemias, ficar no palácio, ficar de boa, nas regalias e privilégios. Mas Neemias falou assim, eu não aceito o sucesso, vendo a minha casa destruída. Eu não aceito ganhar muito, se a minha casa estiver destruída. Agora, eu tenho certeza que feliz é aquele que pode não ter uma casa muito boa, pode não ter o carro do ano, pode não ter a geladeira cheia, mas que tem a sua família restaurada. Que tem um lar para chamar de doce lar. Uma casa para chamar de seu refúgio. Depois de um dia de trabalho, você diz assim, estou em casa. A minha família, o meu lar, o meu bem precioso. Por isso, em nome de Jesus, reconheça, o ataque é real, o pau está quebrando e a responsabilidade é tua. Segunda coisa, nós vemos aqui que Neemias reparou os muros. E reparar o muro tem a ver com separação, estabelecer limites. E hoje em dia, uma das estratégias que o inimigo tem atacado de uma forma bastante veemente é desconstruir muros. Desconstruir valores, princípios. Muros são valores. Muros são princípios. Muros são marcos que nós determinamos, olha, daqui não pode passar, a partir daqui não pode ir, a partir daqui não pode fazer. São limites, muros que nós determinamos. Até aqui pode ir, até aqui não. Jerusalém estava sem limite, sem muro, então ali era terra de ninguém. E hoje em dia, o objetivo do inimigo, usando todo esse poder midiático que ele tem, é tentar desconstruir os muros que nós levantamos ao longo da história. Que isso obedecer pai e mãe? Que isso criança, menino ser virgem? Que isso casar para quê? Opa, que isso que homem tem que ser com mulher e mulher com homem? São princípios, valores. E outra, eu vou mais longe. O que tem? Nada a ver. Século 21, isso é besteira. Mas em nome de Jesus, você, como Neemias na sua casa, você tem que começar a estabelecer muros. É o processo de santificação. Na minha casa, é morada do Altíssimo. Aqui não vai entrar esse tipo de música, aqui não vai entrar esse tipo de vídeo, aqui não vai entrar esse tipo de ambiente, aqui não vai ter esse tipo de amizade, porque eu vou começar a estabelecer muros e isso é inegociável. A partir daqui, ninguém passa, nem entra, nem sai. Muros.
que nós precisamos estabelecer. Mas hoje, nós que fomos criados à base de puxão de orelha e beliscão, e paulada, cipoeira, cipuada, chinelada, voava vassoura. Deu tudo certo. Tu tá aí. Homem de bem, mulher de bem. Mas hoje, meu filho, coitadinho, vai ficar traumatizado. Tadinho, não posso bater no bebê. Bebê de papai, vem cá, bebê de papai. Tá magoado com papai. Ficou com raivinha de papai, fica com raiva de papai. Não quer raiva de papai o quê? Vem cá tu também, vem os dois. Vem apanhar os dois, o filho e o pai. Vem cá, chinelada por dois. Estabelecer princípios. Estabelecer valores. Mas para isso a tua casa tem que ser um lugar santo. E é em casa que a gente estabelece isso. Como que vai a leitura da palavra dentro de casa? Tem culto doméstico? Deus é invocado quantas as vezes na tua casa? Há louvores na tua casa? Vocês sentam à mesa e antes de cear, antes de comer, antes de uma refeição, vocês fazem uma oração agradecendo a Deus pelo alimento? Vocês compartilham testemunhos dentro de casa? Onde que Deus entra em casa? Deus está como na igreja de Apocalipse do lado de fora dizendo: eu estou à porta e bato, deixa eu entrar. Cristo está do lado de fora. Cristo tem que estar do lado de dentro. E só estabeleceremos muros nas nossas casas se nós antes nos santificarmos e buscarmos a Deus. Por isso, em nome de Jesus, pais e mães, o mundo está virado. Essa geração está destruída. Mas a culpa é de gente omissa que não assumiu a responsabilidade e que não cumpriu o papel de Neemias dentro da sua casa. Mas eu, como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu decidi, eu vou matar e morrer. Eu vou dar a minha vida pelos meus filhos. Eu abro mão de qualquer coisa, qualquer ministério, essa igreja, minhas empresas, o que for. Nada se compara ao bem-estar da minha casa. A minha casa é meu bem maior, meu maior privilégio e é meu primeiro ministério. E diante de Deus, antes de qualquer outra coisa, o Senhor vai cobrar. Paulo Marcos, sua esposa, seus filhos. Agora eu quero ver tua igreja. Minha maior missão é minha casa. Por isso, em nome de Jesus, meu irmão, lute pela tua casa. De que adianta tua carreira, teu sucesso? De nada isso adianta. Por isso, estabeleça muros. Construa muros, valores, princípios dentro de casa. Terceiro, as portas têm a ver com vigilância na entrada e na saída. Olha só o que Neemias fazia, versículo 13, 4:13. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos dos muros, nos lugares abertos divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Portas tem a ver com o meio onde eu seleciono quem entra e quem sai. O meio de entrada é a porta. Quem pula muro é ladrão. Você entra pela porta. A porta eu abro, entrou. Fechei a porta, não entra mais. Então, estabelecer o que entra e o que sai. Quais são as amizades dos seus filhos? Quais são as suas amizades? Que músicas você tem ouvido? Que músicas seus filhos têm ouvido? O que você tem assistido? O que tem alimentado a sua mente? Nós temos duas portas de entrada para o nosso coração. São os nossos olhos e os nossos ouvidos. São as portas da nossa alma. Nós somos resultado de tudo aquilo que nós vemos ou ouvimos. É a partir dos olhos e dos ouvidos que nós acumulamos experiências que vão formatando o nosso caráter ao longo da vida. Eu, enquanto criança, eu era um HD zerado, sem muita informação. A partir dos anos se passando, eu ouvindo e vendo, o meu caráter e a minha personalidade foi se formando. Meus traumas, meus medos, meus conceitos, aquilo que eu passei, minhas preferências. Tudo isso a partir do que eu vejo e do que eu ouço. Nós somos o tempo todo estimulados por informações no nosso subconsciente. Diariamente, milhões de informações, milhões de inputs estão sendo processados na nossa mente pelos olhos e ouvidos e estão sendo jogados para o nosso subconsciente. Não sei se você percebeu, mas às vezes você está de bobeira, você começa a cantar um funk. Eu não ouço funk, eu não ouço forró, não ouço rock, evangélico. Mas eu não ouço forró. Mas eu vou para a academia. Eu estou na academia lá, por mais que eu tente malhar com meu fonezinho de ouvido,
Tem lá uns trocinhos lá, as musiquinhas chatas. Tem um tal da areia do Sandy agora que, meu Deus, é irritante. Eu faço meu treino de pilates, aí boto uma musiquinha de relaxamento, tem o tal de da areia, vem na areia. Que negócio de areia? Aí eu tô em casa de bobeira tomando café, eu tô cantando o quê? Não é? Vem na areia. Mas pra que negócio é isso? Pô, foi mal, é que eu tô cantando o negócio da areia. Por quê? Entrou no meu subconsciente. Por mais que você selecione aquilo que quer que entre, não, passa alguma coisa. E pior, além do que entra sem você perceber, aquilo que intencionalmente você bota para dentro. Cuidado com o que você tem deixado dentro de casa. Cuidado com quem você leva para dentro de casa. Cuidado. Porque aquilo que você permite entrar, aquilo é ameaça, aquilo vai destruir, aquilo é para matar. Por isso, selecione o que entra, selecione o que sai. Séries, filmes, desenhos, músicas, amizades. Cara, que careta, que chato, sim. Sou. É minha casa, meu irmão. A tua casa é do teu jeito, a minha é assim. Na minha é desse jeito. A missão é minha, a responsabilidade é minha, e na minha casa o Neemias sou eu. E na minha casa eu vou lutar com as ferramentas que Deus me deu. Eu serei radical sim, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou numa grande obra, essa obra não pode parar. Nada vai me deter. Então, quando criança, pai, que besteira esse videogame. Eu tira, não gostei desse jogo. Mas pai, não tem nada a ver, não adianta, filho, não bateu. Olhei e não bateu. Tem personagemzinho, desenhozinho animado, veio assim, tira. Mas pai, não tem nada a ver, joga fora. Esses dias veio com um brinquedinho pro cachorro. Ah, que bonitinho, joga fora. Mas não tem nada a ver, tem. Quer ver que tem? Procura. Tinha. Discernimento do Espírito. É o que Deus nos dá. Não é qualquer coisa que você vai botar dentro de casa, não é qualquer presentinho que tu vai receber, aceitar. Aceita por educação. Depois, ó. Cuidado com o que entra na tua casa. Em nome de Jesus, você é o Neemias levantado para vigiar e proteger as entradas. 4, um total de 5. 6. 4. Toda guerra tem que ter o quê? Tem que ter arma, meu irmão. Na mão não dá, senão não é guerra. É negociação, pô. Mas é guerra, o inimigo está vindo para dentro, eu vou para dentro. Ele está vindo atirando, eu vou atirar de volta. E outra, crente tem a mania de ficar se protegendo na guerra. O cara está atirando, oh, Jesus me guarda, Jesus me guarda, Jesus me guarda e me ajuda, porque eu vou para cima. É guerra, meu irmão, não é só apanhar, não, é bater também. É guerra, é levar e dar. E outra, eu dou com a certeza de que eu vou vencer, porque é o Deus dos céus que me fará prosperar, disse Neemias 4:20. Vou para cima, mas vou para cima com todas as forças, com as armas que Deus me dá, e as armas certas. Há 2 grupos de armas que nós precisamos usar dentro de casa nessa guerra. Primeira delas, armas relacionais. Segunda, armas espirituais. Armas relacionais, quais são? Uma delas, fundamental, parece meio óbvia, mas hoje está em desuso, autoridade. É uma arma relacional que eu tenho que usar dentro de casa, estabelecer quem manda na parada. Há alguém que governa. Filho não é amigo. Filho não... Ah, meu filho não vai me amar. Vai. Vai. Não agora, mas um dia vai. O objetivo não é ser queridinho, não é ser coleguinha. O objetivo é te respeitar. Seguir suas orientações. Porque você tem a responsabilidade diante de Deus. Por isso, a missão é tua. Meu filho vai por aqui. Pai, mas eu quero. Vai. Botar o dedo na tomada. Ah, bonitinho. Deixa ele botar o dedinho na tomada, lindinho de papai. Dedinho na tomada não. Pá, tira a mão daí. Tu não deixa botar na tomada porque tu deixa ele ver um monte de vídeo que não tem nada a ver. Tu não deixa ele botar o dedo na tomada e porque tu deixa ele andar em certas amizades, frequentar certos ambientes. Ah, mas eu não posso fazer nada. Pode e deve. Faz não para tu ver. Por isso que está no que está. Use a autoridade que Deus te deu. Segunda coisa de armas relacionais tem a ver com afeto. Cara, demonstra afeto. Cara, filho é para ser cheirado. Beijo, abraça, é cheiro. Quer ver outra coisa que é fundamental? Isso a psicologia explica. Pais que trocam afeto na frente dos filhos. Isso reforça identidade, segurança. Não é ficar na lambeção também não, né? Maneira. Mas, chegar, abraçar, chegando do trabalho, meu amor, eu te amo.
bitoquinha, aquele abraço apertado. Cara, eu lembro lá em casa. Chegava do trabalho, Fernanda vinha me receber, eu abraçava e beijava, daqui a pouco vinha, uns três pirralhinhos pequenininhos, e abraçava gente, cara. Fazia aquele negócio se abraçando. Reforçava a identidade. Ninguém virou mariquinha, não. Tudo caba macho. Porque reforçamos a identidade deles a partir do afeto. Eles sabem que são amados. A minha esposa sabe que é amada. E meus filhos sabem que eu a amo. Tudo isso constrói um ambiente de segurança. Um ambiente de solidez. A minha casa é uma base, fortaleza, intransponível. Ninguém detém. Porque o mundo é mau. As ofertas virão. Os amigos, os colegas, sempre que as ofertas vierem, ele tem que ter uma certeza. Não há lugar melhor do que minha casa. Não sou mais amado pelos meus amigos do que pela minha família. Não estarei mais seguro por outras pessoas do que na minha família, na minha casa. A minha casa é minha família, é minha base, é meu porto seguro. Demonstra afeto, cara. Beija, cheira, abraça, diz que ama. Ah, mas ele sabe que eu amo. Eu não deixo faltar nada dentro de casa. E daí? Você é substituível por um Bolsa Família. Bota um Bolsa Família no teu lugar, não precisa mais de ninguém. Já botou comida, leite, botou um negócio dentro de casa. Quer mais? O afeto, o carinho, o beijo. E isso é fundamental, uma demonstração de amor e de força. Você vai estar construindo uma família sólida, uma família forte. A tua mulher sabe que você a ama, cara. Não, isso acaba macho. Quer acabar macho? Mas tu é frouxo. Ama sua mulher, beija sua mulher, cheira sua mulher. Antigamente ficava de jogar conversa fiada. Quando ela passou na rua, tu ficou paquerando ela. Ei, lindona, bonitinha do papai. Isso aí lá em casa, hein? Não era assim que tu falava? Eita, sei não, hein? Mó gatinha, hein? E hoje tu aí. Guarda, engoliu a língua. Fale, ame, desenvolva isso, demonstre isso, é fundamental. Isso é muito importante. São armas, arma do perdão. Pratique o perdão e promova o perdão. Filho brigou, opa, acabou, ninguém dorme. Ninguém vai dormir, acabou aqui, dormir. Papai, pede perdão agora. Pede perdão agora. Ah, mas não interessa, pede perdão agora. Pais brigados, filho vendo pai brigado. Não existe isso. Não existe isso. Brigar na frente do filho, não existe isso. Depois de conversa. Depois. Agora não. Ó. Depois. Pô. Isso intencionalidade tem que ter. Eu estou numa grande obra. E essa obra não pode parar. Tem a ver com edificação de tijolinhos intencionalmente construídos para uma grande obra. Uma obra protegida pelo Senhor, onde o maligno não vai tocar na minha casa. A minha casa é uma base de formação e lançamento para missões, para transformar o mundo, para mudar a realidade ao redor. A minha casa foi levantada para fazer diferença nesse mundo. A minha e a tua. A tua família, teus filhos, teu casamento, tua casa é o ambiente que Deus preparou. E por mais que hoje esteja em ruínas, Neemias pegou um ambiente caótico, mas ele se posicionou. E o processo foi construído pela ajuda do Deus Todo-Poderoso que está contigo também para te ajudar. Armas espirituais, a gente já conhece, é a oração, é a fé, é o jejum, é a bênção. Abençoe seus filhos, ore pela sua casa, ore pela sua família, leia a Bíblia, ore junto, cultue juntos. Chame Deus para dentro da sua casa. Faça da sua casa a sua primeira igreja. Onde tem rotinas, liturgias. Aqui se ora, aqui se louva, aqui tem testemunho, aqui tem adoração, aqui tem oferta. Tudo em casa é uma igreja para a glória de Deus. Use as armas espirituais que você tem. Quinto, no total de 6, a gente já vai acabar. Quinto, no meio desse tumulto todo, dessa guerra toda, uma coisa é certa. A obra não para nunca. A obra não vai parar. Por mais que eu tente, que eu pense que acabou, o inimigo vai se levantar. Olha aqui Neemias 6, nesse texto. Quando os inimigos perceberam que nós havíamos construído o muro, os caras se levantaram e jogaram um migué, jogaram uma mensagenzinha. Ei, desce aí para a gente conversar. Para distrair, para criar uma cilada, para tentar envolver, para tentar destruir tudo aquilo que foi construído. Por isso não celebre, ou não, quer dizer, celebre, mas não pare nas primeiras conquistas. Tá de boa hoje, não tá? Tá tudo bem na tua casa? Que continue assim. Não deixa passar qualquer coisa,
Não guarde as armas, não aposente as armas, não negligencie os pontos vulneráveis, passe guarda o tempo todo, porque o inimigo está ao derredor querendo destruir a tua casa e a tua família. A cada conquista, levanta o torre de vigia, sempre vigilante, sempre preparado, porque a obra não pode parar. Neemias vai dizer no 4:17, os que estavam construindo o muro e aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam a arma. Eu estou levantando tijolo aqui, ó, mas estou com a espada aqui, ó. Se tu vier, meu irmão, tu vai... Ó, lá, vem mesmo para tu ver. Eu não estou de bobeira. Eu estou ligado, ó, com o olho no padre e outro na missa. Um no cão, outro no gato. Eu estou ligado. E tem crente que baixa a guarda. Oh, glória a Deus, minha casa está uma benção. Aí, pai, não vem na igreja no domingo seguinte. Está tudo de boa. Já começa a baixar a guarda. Então não baixa a guarda porque a obra não pode parar. E sexto, para acabar aqui. Vai ter hora que o cenário é tão caótico e está tão destruído que você fala assim, não vai dar para mim, não. Eu prefiro nem entrar nessa parada. Eu prefiro nem entrar nessa briga, nessa obra, porque a minha casa já era. Meu lar está muito destruído. O cenário é terrível. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que o cenário era terrível. O cenário era de miséria. O cenário era de destruição. Mas uma coisa era certa, olha o que Neemias falava. Versos 15 e 16. O muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso, as nações vizinhas ficaram atemorizadas. Abateu-se o orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Neemias 4:14 e o verso 20. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, por mulheres e suas casas. E o versículo 20. O nosso Deus lutará por nós. Qual a certeza que eu tenho? Entra nessa parada. Não se acovarde. Saia da sua zona de conforto. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te ajudar a restaurar a tua casa. Deus vai te ajudar a restaurar esses muros. Deus vai fazer de você uma grande referência. Os inimigos, os vizinhos, todos saberão que na tua casa há um Deus todo-poderoso, que Ele te fez prosperar. O teu filho está nas drogas, o seu marido completamente desmantelado, o teu casamento totalmente destruído. A sua casa é uma referência de caos. Você olha para a tua casa e fala assim, meu Deus, que lugar horroroso, quanta gente esquisita, que caos, conflito, grito e briga para todo lado. Jesus! Aí Neemias olhou para isso, ele poderia ficar chorando, ficar calado e não fazer mais nada? Chore, porque é para chorar. Tu olha para a tua casa e fala assim, meu Deus, tá feia a coisa, meu, chora. Mas é o seguinte, eu chorei, agora eu vou clamar a Deus. Deus vai me dar estratégia e eu vou fazer alguma coisa, porque Deus é comigo e a vitória é minha e a minha casa vai ser restaurada para a glória de Deus. E acabando aqui, eu creio que Neemias estão sendo levantados. Se ia chamar as crianças, eu não sei se elas vão fazer mais alguma coisa, pode chamar. Neemias estão sendo levantados aqui nesse lugar, ou deveriam estar sendo levantados. Deus nos chama para essa grande missão. Deus nos chama para essa grande obra. Você tem o direito de ficar na sua zona de conforto, ou de matar no peito e dizer, eu vou entrar, eu vou ser a referência, eu vou ser Neemias a partir de hoje. Você que é pai, entenda o tamanho da tua responsabilidade. E eu vou jogar pesado agora. Se o mundo é o que é porque os pais, figura paterna, estão sendo omissos no seu papel de pai. Se pai for pai a Vera, o mundo não está com esse jeito, não. Os traumas, os medos, as crises existenciais, crises de identidade, todas essas são formadas por causa de pais ausentes, que abandonam suas mulheres, que têm que ter uma jornada dobrada de ser mãe, provedora e outras coisas mais. Deus um dia vai cobrar de você, pai. Por isso, nessa noite, você tem que assumir a responsabilidade. Eu vou ser o Neemias. A partir de hoje, Senhor, perdoa meus pecados, mas a partir de hoje vai ser diferente. Eu vou lutar pela minha casa, vou lutar pela minha família. Você é mulher. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu casamento. Não desista da sua casa. Tudo aquilo que passou pelo seu ventre será abençoado.
O seu ventre é um canal de bênção. Feliz é a criança que nasceu no teu ventre. Hoje está virado, hoje está distante, mas a promessa de que vai voltar, a promessa de que vai ser bendito, a promessa que vai te trazer muito orgulho, vai trazer muita alegria, eu creio em nome de Jesus. E se nós agirmos assim, promessa para sua casa, nós repreendemos todo divórcio, nós repreendemos toda briga, nós repreendemos toda tristeza, nós repreendemos todo embate, apatia, ignorância, porque a sua casa será lugar de bênção, sua casa será lugar de paz, sua casa será lugar de prosperidade, sua casa será lugar de abundância, sua casa será lugar de alegria, sua casa será uma referência de perdão, na sua casa jorrará rios de águas vivas, a tua casa será um luzeiro para as nações, a sua casa será uma referência de felicidade, alegria e plenitude. Deus é Deus e é Ele que vai fazer a grande obra na tua casa, na tua vida. Vamos ficar em pé nesse momento. E nós vamos... Tem alguma coisa aqui? Era só isso aqui? Ah, obrigado. Presente de grego, hein? Eita, Jesus é bom. Que responsabilidade, hein? A Bíblia é assim. Você vê que em todos os momentos, quando Deus chama os discípulos, sempre a culpa não é do outro. A responsabilidade nunca é terceirizada. A responsabilidade nunca é do outro. Ah, mas também, tá vendo, tinha que estar aqui, não veio hoje. Ah, não sei o que, puxa, era para ouvir essa palavra, não é para você. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. E eu te digo, se você está na obra, continua. Você desistiu da obra, volta para a obra e volta a fazer. Você nunca fez nada. Começa a fazer hoje. Porque o Deus dos céus é Ele que te fará prosperar. Casa protegida. Casa construída. Casa edificada pelo próprio Senhor. Lugar de bênção, lugar de alegria. Chegar e olhar para todo mundo, como a palavra do Senhor vai dizer no Salmo 128, que os filhos são como as oliveiras, que é colocada à mesa. O que é isso? Naquela época, era uma forma de ostentação. Ó, tem oliveira aqui, hein? Ó, a minha casa. Filho é troféu. Já viu quando teu filho ganha algum prêmio na escola? O pai é todo besta. Ixi, foi mal, hein? Eu ia na escola lá e ele recebia certificado de melhor nota. Pô, na primeira fila. Opa, tudo bem. Já viu mãe de Miss? Pai de jogador de futebol? Assim você, com as conquistas que teu filho vai te dar, a alegria e o orgulho que teus filhos te darão, se você assumir o papel. Deus é contigo, meu irmão. É possível, mais do que possível. É para isso que Deus te colocou nessa casa. É para isso que Deus te colocou nessa família onde você não escolheu estar. Você está aí, é porque Deus te deu a missão. Ou você faz, ou vai deixar em ruínas. Deus é poderoso para te dar vitória e eu vou orar por você nesse momento. Poderoso Deus, eu te louvo, Pai, por essa palavra poderosa que nos exorta, nos encoraja a sairmos de uma posição passiva e a entrarmos de vez no game. Entrarmos com as armas que o Senhor nos deu, sejam elas relacionais ou espirituais, não desistindo, não desanimando, diante das ameaças, diante dos inimigos, diante dos ataques que vêm de todos os lados. Mas eu sei que o Senhor é grande e temível, e é o Senhor que me fará prosperar. Deus, que as casas aqui, Senhor, representadas, sejam ambientes transformados para a glória do Teu nome. Essas crianças que aqui estão, Senhor, tão puras, inocentes, e o inimigo vem em cima delas porque são as mais frágeis, mais vulneráveis. E o inimigo entende que se atacar agora, na infância, comprometerá todo o futuro, toda a vida adulta e por aí vai. Mas nós repreendemos a ação do maligno. E nós estamos aqui, com armas em punho, dispostos a lutar. E consagramos essas crianças a Ti, Senhor.
O maligno não tem poder sobre elas. O mal não tem poder sobre elas. A enfermidade não tem domínio sobre elas. Senhor, elas não serão seduzidas. Elas não serão arrebatadas. Elas não terão suas mentes e corações sequestrados. Elas são tuas. Propriedades tuas. Exclusividade tuas. Para a glória do teu santo nome, Senhor. Os pais aqui presentes, os adultos aqui presentes, que entendam a responsabilidade que têm em suas casas. Muito mais do que simplesmente chorar diante do caos, é chorar e fazer com a certeza de que o Senhor lhes dará a vitória. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.